Tenho o enorme gosto de apresentar hoje o novo programa de estudos trienal da Fundação Francisco Manuel dos Santos para o triênio de 21 a 23. A Fundação foi criada em 2009 com a missão de promover e aprofundar o conhecimento sobre a realidade portuguesa. Com esse objetivo, foi criada uma área de estudos que desde 2012 já publicou mais de 5 dezenas de estudos académicos nas áreas de economia, instituições e sociedade. No último triênio foram recebidas mais de 100 propostas de estudo de instituições de todo o país e do estrangeiro. Os temas dos estudos a desenvolver pela Fundação são definidos pelos seus órgãos sociais e publicados no programa de estudos trienal. Estes temas são os que, na visão da Fundação, mais interessam aos portugueses e melhor refletem a sociedade portuguesa nos próximos 3 anos. Os autores dos estudos da Fundação, regra geral académicos de universidades e centros de investigação nacionais e internacionais, são selecionados através de um processo de candidaturas transparente, por forma a garantir o rigor e a independência da investigação produzida. A equipa de estudos da Fundação acompanha o desenvolvimento dos projetos, apoia as equipas de investigação contratadas na edição de publicações e outros materiais de divulgação, assim como na produção de eventos resultantes dos estudos, com o objetivo de transmitir a informação recolhida ao grande público de forma totalmente gratuita e acessível. Um dos desafios da área de estudos da Fundação é o do impacto. É essencial que todos os estudos produzidos cheguem ao maior número de pessoas possível. Com independência e sem qualquer agenda política ou ideológica, é missão da Fundação contribuir com estudos e factos rigorosos para permitir um debate livre e esclarecido na sociedade portuguesa que seja alargado a todas as faixas da população. Para além do impacto, também é critério de escolha dos estudos a possibilidade que apresentam de publicação em prestigiadas publicações nacionais e internacionais que aumentem o seu alcance e disseminação. Outro dos desafios para o próximo triênio é o da internacionalização. Sem perder de vista o objetivo último de estudo da realidade portuguesa, é muito importante poder contar com investigadores e centros de investigação internacionais que não apenas colaborem com investigadores portugueses, como possam contribuir com o contexto internacional mais abrangente no qual a realidade portuguesa se insere. O fator internacional será considerado na escolha dos projetos de estudos a desenvolver. O processo de candidaturas para a elaboração de estudos promovidos pela Fundação está aberto em permanência e obedece a um sistema de double-blind peer review de acordo com as melhores práticas internacionais. Este processo é composto por 5 etapas. A primeira etapa, Concept Note. Inicialmente, os proponentes deverão preencher uma Concept Note com o propósito de explicar os objetivos do estudo, o seu potencial de inovação para a literatura científica, a sua conformidade com as prioridades de investigação identificadas no programa de estudos e o impacto social esperado caso o projeto seja aprovado. Seguidamente, a proposta será analisada pela equipa de estudos da Fundação, onde se incluem os seus consultores científicos, que decidirão se aquela deverá ou não transitar para a segunda etapa do processo de candidaturas. A segunda etapa é a da Project Proposal. Caso o projeto passe para a segunda fase, os proponentes serão convidados a preencher um formulário mais detalhado, onde deverão incluir a revisão da literatura, a metodologia a aplicar e o orçamento do projeto, entre outras informações. Este segundo formulário será então analisado por 2 peritos externos à Fundação, propositadamente contratados para o efeito, aplicando-se o método Double Blind, em tudo semelhante ao modelo adotado pelas revistas académicas internacionais. A terceira etapa é da avaliação de peritos externos. Os proponentes terão a possibilidade de reformular o projeto, sempre que necessário, de acordo com os comentários dos peritos externos. É importante salientar que esta fase, à semelhança do que acontece com a submissão de artigos científicos a revistas académicas, poderá implicar mais do que uma reformulação da parte dos proponentes, uma vez que o principal objetivo deste processo é afinar as candidaturas e torná-las mais sólidas. A quarta etapa é a avaliação dos consultores científicos. O projeto final, em conjunto com os pareceres definitivos dos peritos externos, será analisado pelos consultores científicos da Fundação para que emitam uma recomendação de aceitação ou de rejeição aos órgãos sociais da Fundação. Apenas os projetos avaliados positivamente serão recomendados para aprovação. Finalmente, quinta etapa, decisão pelos órgãos sociais da Fundação. Os projetos que receberem a aprovação dos consultores científicos da Fundação serão considerados à consideração dos órgãos sociais da Fundação, que têm a palavra final acerca dos projetos a financiar.
Assim, os órgãos podem rejeitar projetos que tenham recebido o parecer favorável da equipa de estudos, caso considerem que outras candidaturas apresentam melhores condições de cumprir a sua missão estatutária. A área de estudos da Fundação continua estruturada em torno de 3 áreas: economia, instituições e sociedade. Contudo, os temas escolhidos para o próximo triênio são transversais, olhando para grandes áreas de interesse que podem ser analisadas de um ponto de vista multidisciplinar ou sectorial. Serão incentivados os projetos multidisciplinares que estudem estes temas de forma transversal, percorrendo as diversas áreas. São as seguintes as grandes áreas temáticas para o próximo triênio 21-23, correspondendo aos temas que, na visão da Fundação, terão mais relevo e impacto na vida dos portugueses nos próximos anos: digital, segurança, alterações climáticas, crise e oportunidade. Cada um destes temas será agora decomposto e desenvolvido pelos consultores científicos de cada área. A área de instituições, de uma forma geral, promove estudos sobre as instituições políticas, a governação, as políticas públicas, a democracia e a sua qualidade e também a administração da justiça. É, portanto, dentro destes objetivos globais que podemos e devemos enquadrar as temáticas propostas para este triênio. Em relação à primeira grande área, o digital, podemos sintetizar os temas da área de instituições em torno de 3 Ds: digitalização, dados e democracia. Sabemos que a digitalização e os dados têm tido um papel crescente, se não mesmo decisivo, no funcionamento das democracias contemporâneas. Torna-se assim necessária uma reflexão também sobre o seu papel no nosso país e na nossa democracia. Em primeiro lugar, é importante frisar que não nos interessa apenas a digitalização, mas também o papel da inteligência artificial e do chamado Big Data nestes processos políticos. Que processos políticos é que enquadram-se nesta temática? Bem, em primeiro lugar, evidentemente, o seu papel nas eleições a diferentes níveis, mas também o seu impacto nas decisões políticas e na governação. Ao mesmo tempo, esta reflexão sobre a digitalização, inteligência artificial e Big Data convoca-nos também para uma reflexão e análise daquilo que deve ser a ética no mundo digital, o seu efeito no jornalismo e na imprensa e, por fim, mas não de menor, a questão do populismo, uma dimensão e um desafio que se coloca e continuará a ser relevante nos próximos tempos para as democracias a nível global. A segunda grande área temática deste triênio é o da segurança. A atual pandemia tornou esta temática incontornável a nível das instituições, começando com um dos focos para este próximo triênio, que é precisamente a prevenção de pandemias. Ao mesmo tempo, suscita também a reflexão para a segurança a outros níveis. No nível mais macro, a questão da segurança geoestratégica. No nível mais meso, a resposta a catástrofes naturais, bem como a segurança cibernética, da informação e do conhecimento científico. E, por fim, numa perspectiva, porventura, mais micro e em articulação com temáticas da área da sociedade, o debate em torno da prevenção e punição da criminalidade em Portugal, situando Portugal em perspectiva comparada, e também, crucialmente, em torno da prevenção e punição da violência doméstica, um flagelo que nos aflige, e, mais uma vez, situando Portugal em perspectiva comparada. O terceiro grande foco para este triênio, como sabemos, é o das alterações climáticas. A nível da área de instituições, interessa-nos compreender os alinhamentos políticos em torno das alterações climáticas, como é que ativistas e negacionistas se organizam, articulam e que apoios procuram gerar. Interessa-nos também, como é evidente, refletir sobre o papel da ciência nas decisões políticas, o papel dos factos nas decisões políticas e no próprio debate político e público de forma mais geral. E, por fim, o papel das políticas públicas em resposta aos desafios das alterações climáticas. A questão da regulação energética, não só a nível nacional, como também a nível europeu e internacional, e em articulação com temáticas de outras áreas de estudo da Fundação, as políticas públicas ligadas à cidade, à mobilidade, ao ordenamento do território e às assimetrias regionais. A quarta grande área temática para este triênio
é a da crise e oportunidade. E, de facto, se há uma dimensão desta questão da crise e oportunidade se coloca, é em torno da democracia e do seu funcionamento. Depois do século da democracia no século XX, vivemos neste século XXI uma era de desafio à democracia com tendências de democratic backsliding, de surgimento das chamadas democracias liberais e, portanto, a reflexão sobre aquilo que é o futuro da democracia coloca-se mais a mais em Portugal, quando em breve celebraremos os 50 anos do 25 de abril. Interessa-nos aqui refletir sobre a confiança nas instituições democráticas, a confiança na governação, no Estado de Direito, aquilo que é a natureza da democracia liberal e os desafios que ela enfrenta contemporaneamente, situando aqui numa reflexão que nos permita reforçar e melhorar a qualidade da democracia portuguesa. Uma segunda questão que é importante frisar aqui é a questão do agenda setting, da definição da agenda em termos políticos em Portugal. Por um lado, obviamente, refletir sobre aquilo que é a definição da agenda mediática, mas neste quadro interessa-nos também ligar e articular e refletir sobre duas outras agendas que são importantes. Uma primeira é a agenda partidária. Até que ponto é que os partidos refletem e debatem e dialogam entre si em torno dos temas que vão colocando na agenda pública. E, por fim, um tema correlato, mas ainda pouco explorado no contexto nacional, que é o agenda setting, a definição da agenda no processo de políticas públicas. Quem define os temas, como é que eles são definidos e que impacto é que isso tem sobre a qualidade das políticas públicas que depois são geradas em Portugal. Interessa-nos também refletir sobre o papel das instituições para a qualidade da democracia portuguesa. O papel, obviamente, dos órgãos de soberania, mas também da sociedade civil, do terceiro setor, das empresas, entre outros. Interessa-nos, por fim, refletir também sobre crise e oportunidade a nível global. Sabemos que vivemos numa era de tensão entre a globalização e a desglobalização. Isso convida-nos a refletir sobre o papel das instituições a nível transnacional e sobre o multilateralismo no contexto global. Vivemos, de facto, numa era de grandes desafios e temos a certeza que os estudos que se vão surgir nesta área vão-nos compreender, ajudar a compreender melhor e a refletir melhor sobre os desafios que Portugal enfrenta nos próximos tempos. A pandemia Covid-19 acelerou o processo de digitalização de praticamente todos os setores da atividade económica. A digitalização constitui um dos pilares centrais do Plano de Recuperação e Resiliência da União Europeia. Nenhuma economia pode ficar à margem deste processo altamente transformador. O processo de digitalização tem vindo a alterar profundamente a estrutura dos mercados, dando origem a oligopólios ou monopólios, com implicações para a capacidade de inovação, para a produtividade, para o bem-estar dos cidadãos, para a procura de qualificações e para o nosso modo de trabalho. Assim, a digitalização e a sua relevância para a produtividade das empresas, para as implicações na organização do trabalho ou os seus efeitos nas desigualdades, serão temas que serão muito privilegiados pela Fundação no próximo programa científico. A sustentabilidade ambiental é provavelmente o maior desafio que a humanidade enfrenta nas próximas décadas, obrigando-nos a repensar em muitas dimensões a organização das economias. O papel das energias renováveis, da mobilidade urbana, da organização do território ou da economia circular são áreas muito importantes para o programa científico do próximo triênio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Por outro lado, a soberania tecnológica e industrial e a reconfiguração das grandes cadeias globais de valor foram colocadas na agenda dos grandes espaços económicos do globo, incluindo a União Europeia. As disputas comerciais entre os Estados Unidos e a China, a ruptura de estoques de bens essenciais durante a pandemia Covid-19 e também o regresso dos nacionalismos que ameaçam a globalização colocaram estes temas da soberania industrial e tecnológica na agenda de todas as potências económicas. Assim, a estratégia de recuperação da União Europeia, a identificação das vantagens competitivas desse espaço, em particular da economia portuguesa, ou o desenho de políticas para a aplicação dos fundos europeus de forma eficaz, ocuparão um lugar central na agenda científica da Fundação. Finalmente, sabemos que a dívida e a demografia são ventos adversos que continuarão a afetar a economia portuguesa e a sociedade portuguesa nas próximas décadas. O envelhecimento da população e a contração demográfica
colocam inúmeros desafios à economia portuguesa. A dinâmica demográfica representa riscos para a sustentabilidade da dívida pública e para a sustentabilidade da segurança social. Assim, todos os projetos de investigação que abordem os temas da sustentabilidade da dívida pública, da sustentabilidade da dívida privada, da poupança das famílias, serão recebidos com muito interesse pela Fundação. Espero que todos estejam muito bem, ou o melhor possível, nestes tempos complicados em que nós vivemos. Queria falar-vos um pouco da forma como nós pensamos a abordagem destas grandes áreas temáticas para os estudos da Fundação no próximo triênio, e que o Gonçalo já identificou, mas eu queria falar-vos na perspectiva daquilo que designamos na Fundação pela área da sociedade, e corresponde, grosso modo, às disciplinas da Sociologia, da Psicologia, da Antropologia e até das Ciências da Educação. A temática do digital nas ciências sociais pode ser abordada de ângulos muito diferentes, na perspectiva das relações sociais, na perspectiva das desigualdades, centrada sobre o mundo do trabalho ou sobre a escola. Podemos pensar, por exemplo, o digital ligado às novas formas de sociabilidade e de colaboração que apareceram. As tecnologias digitais vieram permitir a continuação das relações em forma de telepresença, mas há novos fenómenos de solidão, de isolamento, associados muitas vezes à exclusão digital. E há uma parte de construção de novas regras, novas normas sociais, novas éticas no contexto digital e que nós vimos aparecer nos últimos meses e que necessitam de ser estudados. As desigualdades sociais têm um espaço próprio nas questões digitais. Para além das questões da exclusão e da iliteracia digital, muito associadas a desigualdades económicas, o digital configura novas desigualdades de género, de idade, desigualdades étnicas que devem ser estudadas. A vida dos que vivem à margem do digital, seja por estilo de vida ou por falta de acesso, é também um tema relevante para nós compreendermos a nossa sociedade. O digital veio trazer novos desafios ao mundo do trabalho e à sua organização e à forma das relações de trabalho. A ausência de relações presenciais vai ter consequências na construção das culturas da empresa, na memória organizacional e afetar a própria forma como as pessoas se pensam enquanto profissionais. Quer dizer, as formas como se constroem as identidades organizacionais, as identidades profissionais. No campo da educação, o digital veio alterar profundamente aquilo que era a relação professor-aluno, mas também veio alterar as práticas de sociabilidade dos jovens e a construção da sua relação com a escola e com os colegas. São áreas sobre as quais sabemos muito pouco. Há novos fenómenos como o ciberbullying ou a área das desigualdades no acesso aos meios digitais no ensino. O segundo tema muito importante para a Fundação é a segurança. E a segurança, na perspectiva das ciências sociais, também pode ser vista de diversas formas. Há um aspecto particularmente relevante que se prende com a segurança no espaço público e no espaço privado. Portugal é conhecido pelos seus baixos níveis de criminalidade nos espaços públicos e pelos seus elevadíssimos níveis de violência nos espaços privados. Falamos de violência doméstica, de género, abuso sobre crianças e jovens, etc. O tema da violência sobre grupos vulneráveis, como das pessoas idosas, das crianças, das mulheres, das pessoas de minorias sexuais, das pessoas em situação de sem-abrigo, das pessoas de minorias étnicas, está cada vez mais associado a discursos extremistas e populistas e por isso é um tema de relevância crescente. Há outros aspectos da segurança que estão ligados ao nosso cotidiano e sobre os quais nós tomamos de forma consciente ou menos consciente decisões de proteção. Por exemplo, a de segurança digital ou cibersegurança e a segurança alimentar. A percepção destes riscos emergentes e a percepção de outros riscos mais antigos, como os associados a catástrofes naturais ou aos incêndios florestais, são temas de grande interesse para compreendermos a sociedade em que vivemos. As alterações climáticas aparecem, na perspectiva das ciências sociais, muitas vezes ligadas ao estudo da evolução do comportamento das pessoas e das famílias relativamente às práticas de sustentabilidade e proambientais. Mas também nos podemos centrar na evolução das ideias sobre o tema das alterações climáticas.
em particular a compreender os fenómenos como os da apatia face às alterações climáticas, ou mesmo da negação das alterações climáticas, requer formas de compreensão alargadas que têm a ver, por exemplo, com a dimensão de conhecimento, ligada à literacia científica, mas também à dimensão de motivação, ligada mais aos valores e às ideologias, e à dimensão mais material, na sua dimensão de desigualdades. É, portanto, um vasto campo de trabalho também para as ciências sociais. O último tema, a última grande área, é a da crise e das oportunidades. Podemos mesmo falar de uma crise da nossa sociedade. É um domínio por excelência nesta área, refere-se ao trabalho e à precariedade, aos novos desempregados e à forma como foram geridas as relações de trabalho durante a crise. Mas há um outro lado, há o lado das novas qualificações, das atitudes empreendedoras, da solidariedade na situação de pandemia, que são aspectos que também merecem ser estudados a nível nacional. Neste contexto, o tema da resiliência é particularmente relevante, tanto ao nível individual, das pessoas e das suas formas de adaptação, como a resiliência das famílias ou de outros grupos sociais, como as coletividades ou os grupos comunitários. A situação pandémica e a crise têm impacto na saúde mental e na moral dos grupos, mas sabemos que não afeta a todos por igual. E por isso é relevante conhecermos os fatores que podem proteger ou que podem pôr em risco as pessoas e os grupos nestes processos. Eu espero ter ajudado a ilustrar como vemos estas 4 áreas temáticas na perspectiva das ciências sociais e da sociedade, e resta-me desejar-me que fiquem bem.